Olá, sou o professor Jorge Kennedy e nesta aula vou falar sobre alguns instrumentos de medidas elétricas. Instrumentos de medida ou instrumentos de medição, como o próprio nome sugere, são aparelhos usados para realizar a medida de determinadas grandezas. Os diversos tipos de instrumentos de medidas elétricas podem ser de campo ou de bancada, analógicos ou digitais e com diferentes graus de precisão. Entre os diversos tipos de instrumentos de medição, podemos citar como exemplo o multímetro. Os multímetros possuem diversas funções e, além das tradicionais medições de tensão, resistência, corrente e continuidade, podemos encontrar em um bom multímetro opções para medir frequência, temperatura, capacitância e indutância, por exemplo. Alicate amperímetro facilita a medição em situações nas quais é difícil interromper o circuito, realizar medição de corrente com valores elevados e garantir a segurança de quem está fazendo a medição. Terrômetro é um instrumento capaz de medir a resistência do aterramento elétrico, sendo um instrumento muito sensível e que exige cuidado ao ser manuseado. O voltímetro é o aparelho utilizado para medir a diferença de potencial entre dois pontos. Por esse motivo, deve ser ligado sempre em paralelo com o trecho do circuito do qual se deseja obter a tensão elétrica. Um voltímetro sendo usado para medir a voltagem entre os polos de uma pilha. Ao lado, um diagrama de circuito elétrico que o representa. Amperímetro é um dispositivo utilizado para a medida da corrente elétrica. Os dois amperímetros estão sendo usados para mostrar que a intensidade da corrente tem o mesmo valor antes e depois da lâmpada. Ohmímetro é um instrumento de medida elétrica que mede a resistência elétrica, ou seja, a oposição à passagem da corrente elétrica. O atímetro é um instrumento feito para realizar a medição de potência elétrica, fator de potência, distorção harmônica, resistência, temperatura, frequência, tensão e corrente. Frequencímetro é um instrumento eletrônico utilizado para a medição da frequência de um sinal periódico. Capacímetro é um instrumento utilizado em eletrônica para medir capacitância, que é uma grandeza física que mede quanta carga pode ser armazenada quando uma diferença de potencial é aplicada entre duas placas condutoras. Indutímetro é um instrumento que serve para medir indutores. Um indutor é um dispositivo elétrico passivo que armazena energia na forma de campo magnético, normalmente combinando o efeito de vários loops da corrente elétrica. Analisador de espectro é um instrumento eletrônico utilizado para se conhecer as componentes harmônicas de sinais elétricos. Osciloscópio é um instrumento de medição que permite visualizar em um display sinais elétricos, ou seja, formas de onda. Com o osciloscópio é possível usar os recursos do instrumento para obter informações completas e de extrema relevância para determinada aplicação, como, por exemplo, determinar valores de tensões e valores temporais no sinal, determinar a frequência de um sinal, determinar a corrente contínua e alternada de um sinal, detectar a interferência de ruídos em um sinal e eliminá-lo, traçar curvas características de circuitos e componentes. Ok, deixe o seu like e se inscreva no canal.